leitura, às vezes a gente vai ler uma vez, vai fazer uma leitura rapidamente com os olhos. A segunda vez que você lê, você pede para o Espírito, Pai, revela para mim o que o Senhor quer me ensinar na tua palavra, porque a tua palavra traz ensinamento. E você vai grifar os versículos que mais vai arder no teu coração. E você grifa eles. Então nós vamos fazer isso agora. Você vai grifar os versículos, você vai ler de novo, você vai ler sozinha e você vai grifar os versículos que mais queimou no seu coração. De uma forma geral, qual é o contexto? O que ele está falando? Ele está falando entre o tolo e o sábio, certo? Sim. Então a gente precisa entender esse contexto. Então assim, sempre quando ele vai falar do tolo, ele fala como o tolo é uma pessoa que não quer o quê? Não quer aprender. Não quer mudar. Ele não quer mudar. Ele acha que ele está com a razão. Lá no versículo 1 ele já fala isso. Ele já quer ficar sozinho. Com o que fala, né? Não toma cuidado com o que fala, né? Não quer conselho de ninguém. Não quer conselho de ninguém, né? Então vamos construir assim, o que mais? Só pensa em uma pessoa inflexível. Inflexível, né? Às vezes ele só pensa no próprio umbigo. Fala demais. Confia Em si mesmo, né? Porque ele vai falar da riqueza, né? Ele vai falar na soberba, porque quando ele fala com grosseria, com altivez. Então, trazendo isso, né, nesse contexto entre aquilo das atitudes que ele vai falando desse tolo aqui, e dentro da sabedoria que ele vai falando, aquele que é sábio, que escuta. Mas entenda isso aqui, ó. Quando você for meditar e você grifar, o que nós precisamos fazer? Deixar Deus fazer. Nós precisamos ser confrontados pelo Espírito Santo. Então, quando eu leio e vejo esse comportamento, eu tenho me comportado nessa área, dessa forma? Eu me identifico às vezes com essa atitude aqui desse tolo? Então essa aplicação é o que nós precisamos fazer, porque senão a leitura não tem sentido, a palavra não é transformada, ela precisa ser revelada no nosso espírito. Então, quando você pegar esse versículo e você ver e falar, essa é a minha atitude, realmente, eu tenho agido desta forma, às vezes eu tenho compreendido dessa maneira, meu comportamento tem sido esse. Deixa ser confrontada, peça para o Espírito Santo, o som dela, Pai, confronta mesmo meu coração. Arranque mesmo, vê, que eu possa ser verdadeira, lembra? Intimidade, eu rasgo, eu falo. E aqui nessa aplicação pessoal, você vai identificar isso. Você vai escrever sobre isso. E após, o segundo passo é o pecado ser confessado. Porque se eu sou uma nova criatura, eu não posso ficar com os velhos hábitos. Eu tenho que mudar. E para isso eu preciso sem arrependimento, eu mudo? Não mudo. Não mudo. E o primeiro é o checklist. Eu preciso reconhecer. Por isso que é atitude de mudança. Se eu não reconheço, como que eu vou mudar aquilo que eu não estou vendo? Então isso é uma aplicação, isso é um relacionamento. E não é eu ler a Bíblia, porque não é um monólogo. Porque Deus fala na palavra. Se Ele fala, eu tenho que trazer, Ele está falando comigo, então o que eu vou fazer? Então quais as atitudes que eu preciso então confessar, entregar, admitir? Aí é onde que você vai colocar diante do Pai. O que significa atitudes para mudar? É sempre debaixo do versículo que você evidenciou. Não adianta fugir para o outro lado. Você identificou aquele versículo? Olha, eu reconheço, eu quero viver esse versículo.
Esse versículo eu quero a mudança, eu quero viver essa palavra. Então, é você reconhecer a palavra como ela sendo viva. Então, é ela trazendo uma aplicação para você. Então, um exemplo. Suponhamos que seja uma dificuldade de ouvir. Eu falo, não ouço, um exemplo, né? Lá no versículo 12, ele fala assim, lá no versículo 13, ele fala assim, ó. Escute para depois responder. Então, se eu não quero responder ali na lata, vamos dizer assim, seja uma atitude, então peça isso, admite isso, atitudes para mudar. Pai, eu reconheço que eu não tenho agido conforme a tua palavra quando diz para mim ser cautelosa. Então eu reconheço que eu tenho a boca aberta, eu reconheço que eu falo eu falo demais, desnecessário, como aquele tolo. Eu estou sendo tola. Então, é o reconhecer, é a palavra você sendo confrontada ali pelo Espírito Santo. Mudança. Eu não quero falar precipitadamente. Um exemplo. Não quero chegar na roda e puxar um assunto e sempre se puxa um assunto sempre com um fundo de fofoca. Não, eu não quero ser essa mexeriqueira. Não quero chegar nas rodas e ser sempre começar com uma fofoca. Vou dar um último exemplo, colocar ali do último versículo, que ele vai falar assim que tem amigos que é mais chegados do que irmãos. Então, assim, vamos colocar um exemplo desse versículo, né? A gente vê que, às vezes, uma amizade, ela vem com uma amizade de interesse, quando as coisas vão tudo muito bem, né? Você tem amigos que te rodeiam, né? E quando está no meio da crise, no meio da dificuldade, às vezes você se vê sozinho, né? Ou no meio, de repente, de uma vitória, de uma celebração que você conquista, você não tem um amigo que vem e te celebra junto. Então, assim, que tipo de amigo eu tenho sido? Né? Eu tenho sido esse amigo que celebra também as conquistas sempre dos meus amigos? Não, eu não tenho sido esse tipo de amigo, né? Às vezes eu só, ali no meio da dor, aparece ali só para ver como é que tá a tua situação de dor, né? Disfarçado de amigo. Gente, um verdadeiro amigo, ele não se apresenta no meio da dor, ele sempre vai se apresentar no momento de celebrar você. Vê quantas amigas que você tem que celebra as suas conquistas, as suas vitórias. Que vibra com as tuas vitórias, com as tuas conquistas. Então a gente precisa entender, eu tenho sido esse amigo aqui, chegado mesmo, que celebra em todo tempo, em todo momento. Então assim, Pai, se eu não tenho, e me ensina a ser, né? Se eu não tenho, então que começa por mim, né? Eu seja essa amiga, né? Presente, né? Não quero ser apenas ali na dor ou na dificuldade, mas eu quero em todo o tempo, porque ele fala em todo o tempo, porque o irmão é em todo o tempo, não é? Sim. Então, e aí ele está fazendo essa comparação. Então traz essa aplicação mesmo, né? Olha, eu não tenho vivido isso, né? Eu quero ser uma amiga mais verdadeira, mais fiel com a palavra. Eu não tenho vivido isso. É uma aplicação. E aí, para terminar, promessas para crer, né? Que é maravilhoso. Quais são os versículos mais chaves que você assim possa crer que é benéfico para você? Que você vai orar em cima desse versículo. Lá no 18:15 ele fala assim, a busca da sabedoria, né? Então, o coração do entendido adquire o conhecimento, né? Então, é uma promessa para você crer. Pai, obrigada, porque o coração do entendido, então faça o meu coração entendido, eu vou ter o quê? Conhecimento. Outro, por exemplo, eu vou comer do fruto do meu trabalho. Porque a palavra do Senhor está me dizendo isso. Eu vou comer do fruto do meu trabalho. Não vai ter falta nenhuma. Então, qual é a palavra para crer?
O meu Deus é um Deus de torre forte. E nele está a minha, eu estou segura. É assim. Meu Deus é um Deus da torre forte, poderoso. Nele estou segura. Essa é a palavra promessa para crer. A gente crê o quê? Na palavra. É a palavra que nós precisamos crer. Amém? Então, eu quis trazer isso como uma prática para vocês, para a gente assim, fazer juntas. Tá, meninas? Eu sei que foi bem discipuladão hoje. bem discipuladão mesmo. Mas assim, a gente precisa viver a palavra na prática, né? Por quê? Porque não é na emoção. A gente precisa saber como viver ela, como caminhar com Deus, né? E a oração. Como que a gente termina essa oração? A oração, ela vai ter aqui, a gente vai seguir. Porque, ó, lembra que o primeiro passo foi o reconhecer? Nós reconhecemos as áreas? Sim. Então é essa entrega, né? A gente precisa começar fazendo essa entrega. Pai, eu reconheço essa área de fragilidade. Essa, evidencia. Lembra lá do coxo? Lembra que ele se vitimizou e ele não falou? Então, a gente precisa não se vitimizar. Rasga, seja sincera. Não põe máscara, não. Não coloca a culpa no outro, não. Rasga mesmo. Você admitiu lá? Reconhece a sua vulnerabilidade. Peça perdão. Reconhece a soberania dele. Reconhece as palavras, mas eu creio a tua palavra, eu creio na tua palavra. E ore em cima da palavra que você colocou, que são as palavras que você vai crer. E é onde você toma posse. Ore em cima dessa palavra. Eu reconheço que eu sou uma mulher sábia, porque a tua palavra me diz que o temor do Senhor, e eu temo ao Senhor, por isso eu sou uma mulher sábia. Em nós mesmos a gente tem sabedoria? Não. Mas dele nós temos. Pai, a tua palavra diz, então eu oro em cima da tua palavra. E aí você vai fazer a oração recorrente em cima da palavra que você grifou e que você vai tomar posse. E aí você declara ela como a verdade dele sobre a sua vida. E termina realmente engrandecendo a ele, porque ele faz infinitamente mais. Ó, é aquilo que nós lemos. Pai, o Senhor diz que na tua palavra que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que eu posso pensar e imaginar. Então eu creio nessas mudanças, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer. Age, e eu sei que o Senhor vai agir. Seja feita a tua vontade sobre essa situação. Nós nunca determinamos nada para Ele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então seja a vontade dele. Então na situação, me ensina a passar. E o que o Senhor está me ensinando? E aí ele vai trabalhando conosco através da sua palavra.